pessoal, aqui com vocês o professor Maicon Olgado. Estamos aqui para dar início a uma sequência de vídeos a respeito de frações. Você que tem alguma dificuldade com fração, estuda e não consegue lembrar o que significa, o que é uma fração ou como representá-la, esse vídeo, ou melhor, esta sessão de vídeos é para você. Então, peço desde já, se inscreva no nosso canal, se não é inscrito ainda. Deixe seu like nesse vídeo, se você quer também aprender um pouco mais sobre fração. O primeiro vídeo trata-se de uma introdução à fração. Então, nós vamos dar uma sequência desde o início até o aprofundamento maior, abordando toda essa temática. Vamos dar início ao estudo desse novo assunto, frações. De início, vamos ver a parte de introdução, os conceitos iniciais sobre o que são frações. Na imagem, vemos algumas representações de frações. Estudaremos um pouco mais aprofundado, mais para o final deste vídeo. Lembrando sempre, que todo o conteúdo trabalhado aqui no nosso canal tem como fundamento a Base Nacional Comum Curricular. E no vídeo de hoje nós trabalharemos também o componente curricular da matemática, dentro da unidade temática de números, contemplando a habilidade número 3 do ensino fundamental de matemática para o 5º ano. Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. O que são frações? Bom, uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro, que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nesta divisão será chamado de fração. Esse conceito foi tirado do portal do UOL, Escola Kids. Vejamos um exemplo simples, utilizando para isso uma maçã. Quando a fruta está inteira, nós temos uma maçã, ou seja, um todo. E esse número 1, a maçã inteira, representa o todo desta fração que iremos representar. Podemos partir esta maçã ao meio. É comum a gente fazer isso para comer em partes separadas ou às vezes para dividir com outra pessoa. Quando nós partimos a maçã ao meio, nós não temos duas maçãs, e sim duas partes de uma maçã, ou seja, duas metades da maçã. E essas duas metades da maçã podem ser representadas em frações. Neste exemplo, vamos representá-la de duas maneiras possíveis. A primeira maneira, 2/2, significa que o todo, ou seja, a maçã inteira, vale duas partes, representada aqui pelo número, o algarismo, na parte de baixo desta fração. E pega-se duas partes dessa maçã, ou seja, desejo comer essas duas partes ou repartir essas duas partes, entregá-las para alguém. Então, do todo que eram duas partes, eu pegarei as duas partes. Portanto, a maçã é representada na forma de fração por 2/2. Peguei duas partes de um todo que eram duas partes. Na segunda forma, podemos representá-la como sendo 1/2. O todo continua valendo duas partes e pega-se uma parte dessa. Ou seja, imaginamos que uma parte seria minha e a outra parte seria de outra pessoa. A minha parte seria representada por 1/2, que se lê 1/2. A parte de cima representa a quantidade que eu peguei e a parte de baixo representa a quantidade total. No caso aqui de partes, por estarmos trabalhando com a divisão desta maçã. Percebam que os algarismos de cima
tem um nome, e esse nome é numerador. Da mesma forma, os algarismos de baixo também têm um nome, são chamados de denominadores. Existem várias formas de representar frações, através de figuras, através de números, chamados números racionais, e até mesmo através da intercalação desses dois recursos, figuras e números. Vejamos o exemplo destacado. Percebam que temos duas figuras sendo somadas e temos embaixo a representação desta fração em forma numérica, em números racionais. Lembrando que fração é sempre uma divisão de um número pelo outro, onde o número de cima é o numerador, a quantidade de partes que eu peguei de um todo, e o número de baixo é o denominador, que representa a quantidade de partes total desse todo. Perceba pelas figuras que elas estão divididas em 4 partes. Portanto, as duas frações têm o denominador representado pelo número 4. No primeiro caso, pegou-se uma parte, que é essa parte vermelha destacada. Então, ela representa 1/4 do total. Na segunda figura, pegou-se 2 partes da figura, então 2/4 do total. E aí o exercício propunha a resolução desta soma. Como possuímos denominadores iguais, a soma ocorre repetindo-se o denominador, ou seja, o 4, e somando a parte superior, que seriam os numeradores. Então, o resultado desta soma seriam 3/4, que é possível a gente verificar juntando as duas figuras e percebendo que teriam 3 partes pintadas de 4 partes que existiam. Bom, este vídeo foi uma introdução ao assunto. Abordaremos com mais aprofundamento novas questões relacionadas a frações nos vídeos posteriores. Obrigado pela atenção de todos até aqui e não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos de notificação. Se este vídeo foi útil para você, você curtiu, gostou, aprendeu alguma coisa aqui, dê o like no nosso vídeo e até a próxima.